Olá, tudo bem? Neste vídeo damos continuidade ao estudo do capítulo 8 do Evangelho de João, do versículo 31 até o seu final. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Embora o versículo 31 pareça ser a continuação do versículo 30, em que é dito que muitos judeus creram em Jesus, o discurso é independente, trata-se de outra lição. Jesus estava provavelmente no pátio do templo, pois no último versículo é dito que pegaram pedras para tirarem Jesus. Só podia haver pedras no pátio, isso considerando que o templo ainda estava em obras, não estava totalmente pronto. Se permanecerdes na minha palavra. O original é se permanecerdes no meu logos. Logos, lá na abertura do Evangelho, é traduzido como verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Logos também quer dizer palavra, ensino, doutrina. Aqui provavelmente quer dizer doutrina ou ensino. Palavra é muito vago. Se permanecerdes fielmente no meu ensino, sereis meus discípulos. Mas não podemos esquecer da abertura deste Evangelho. Lá o sentido de Logos é outro. É a manifestação de Deus em nós. É o nosso Cristo interno. Se permanecermos no Logos, sintonizados com o Logos, com o Cristo que habita dentro de nós, seremos verdadeiramente discípulos de Jesus. Permanecer na palavra, ou no ensino, ou no Logos, é um tema recorrente no Evangelho de João. Trata-se de estar cada vez mais informado. Informado no sentido genético do termo. Informado pelas palavras de Jesus, para nos tornarmos semelhantes a Jesus e assim nos tornarmos verdadeiros discípulos do Logos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é uma das mais importantes lições do Evangelho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São três palavras que precisamos compreender: conhecer, verdade e libertação. Conhecer na Bíblia tem um sentido muito mais profundo. No Gênesis, quando é dito que Adão manteve relações sexuais com Eva, se diz que Adão conheceu Eva. Conhecer na Bíblia pressupõe intimidade, reciprocidade, contato. Uma relação pessoal entre aquele que conhece e aquilo que é conhecido. Verdade. Verdade é a tradução da palavra grega aletheia. Aletheia é composto pelo prefixo a, com o sentido de negação, e a palavra lete, que quer dizer esquecimento. Da palavra grega lete é formada a palavra letargia, que é um estado mórbido com aparência de morte. Então, a aletheia é o despertamento, o desvelamento do que estava esquecido. É despertar da letargia, sair do torpor da letargia, deixar o estado de morte aparente do espírito e despertar para a verdadeira vida. Libertação, tradução da palavra eleiterosei, que se refere à condição daquele que é livre em oposição àquele que é escravo. Temos que lembrar que no tempo de Jesus, no tempo em que este evangelho foi escrito, a escravidão era uma coisa comum. Os escravos eram uma das classes que compunham a sociedade. Conhecereis a verdade e não serás escravo. Ou seja, enquanto não conhecemos a verdade, somos escravos. Conhecereis a verdade. Tereis intimidade com aquilo que foi desvelado e deixarás de ser escravo. A prática, a aplicação no cotidiano das informações contidas no Evangelho nos conduz à experiência da aletheia, o desvelamento do ser, a saída do letê, da letargia espiritual, do esquecimento do nosso ser verdadeiro. Essa é uma análise mais profunda que leva em conta o significado original das palavras. Mas mesmo numa análise mais superficial, encontramos aqui uma lição que deve ser colocada em prática. Comentamos no vídeo número 15 a importância que Jesus dava ao ensino e ao estudo. Jesus não perdia nenhuma oportunidade de ensinar, estava sempre ensinando.
Aproveitava qualquer oportunidade para ensinar. E no Evangelho de Lucas, o primeiro ato narrado da vida pública de Jesus foi ler um livro. Isso é muito significativo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que nós conhecemos a verdade? Através do estudo. É claro que nós precisamos da prática, não há dúvida, mas não podemos dispensar a leitura. O livro é a condensação do conhecimento especializado acumulado pelo autor. Hoje temos acesso à informação como nunca tivemos na história da humanidade. Não podemos desprezar isso. Quem não gosta de ler deve vencer a preguiça e se esforçar para gostar. Quem não tem tempo deve deixar de lado algumas das suas ocupações fúteis, que o tempo aparece. Quem não tem dinheiro para comprar livro, leia pela internet. Quem não tem internet, se associe a uma biblioteca pública. Quem não sabe ler, aprenda. Quem tem dificuldade de visão, procure livros em áudio ou peça para alguém ler. Não tem desculpa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. O original é somos semente de Abraão. A palavra grega sperma quer dizer semente. Abraão é o patriarca dos judeus. A partir de Abraão tiveram origem as três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eles dizem que nunca serviram como escravos. A palavra deduleikamen quer dizer exatamente servir como escravo. O povo judeu foi escravizado, sim, pelos egípcios, pelos babilônios, pelos sírios. E nesta época eram dominados pelos romanos em seu próprio território. Mas como eles continuavam com as suas leis, com a sua religião, a sua ligação com o seu Deus, então eles não se consideravam escravos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Pecado é erro. Quem comete erro é escravo do erro. Escravo é mais correto do que servo. Doulos quer dizer escravo. Somos escravos dos nossos hábitos. Quem está acostumado a errar há milhares de anos, existência após existência, tornou-se escravo do erro. Mas a mudança de hábitos mentais, a partir do conhecimento da verdade, nos converte, muda a nossa orientação, voltamos na direção de Deus. A palavra grega amartion, que é traduzida como pecado, se refere originalmente a errar o alvo. Erramos o nosso alvo, erramos a direção. Em vez de nos dirigirmos para cima, nos dirigimos para baixo. Nos entregarmos ao pecado ou ao erro é vivermos no esquecimento do ser, é afastarmos-nos da realidade para a qual fomos criados, é vivermos em um estado de não verdade, de não aletheia, de não vigilância, de não despertar. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus faz uma comparação usando uma situação bastante comum na época. O escravo, embora pertença à casa, não fica na casa para sempre, pois a casa não é sua. O filho, diferentemente, é o herdeiro da casa, a casa será sua. Como os judeus falaram em Abraão, dizendo que eram descendência de Abraão, Jesus, ao citar este exemplo, está fazendo uma alusão aos dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Ismael, filho de escrava, portanto escravo, foi mandado embora junto com sua mãe, Agar. Isaque permaneceu na casa de Abraão e deu continuidade à aliança com Deus. O filho fica sempre em casa. O Filho é o Cristo, o nosso Cristo interno, que no primeiro capítulo deste Evangelho é chamado de Logos, onde no versículo 14 diz que o Logos habitou em nós.
O Filho é a nossa verdadeira natureza de filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, portanto perfectíveis. O escravo é a nossa personalidade, o nosso personalismo, o nosso ego, mas isso é transitório. Vivemos muitas existências, animamos várias personagens, em busca de aprendizado e aperfeiçoamento, mas isso tudo é provisório, é passageiro. O que é permanente é a nossa individualidade divina. Quando o Filho, o Cristo que habita dentro de nós, nos liberta, nos tornamos livres. Deixamos de ser escravos do erro. Os judeus se achavam livres, mas estavam considerando apenas a sua religiosidade exterior, a sua condição de descendentes de Abraão. Jesus explica que eles não eram espiritualmente livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Jesus era tão descendente de Abraão quanto eles, mas não é da descendência física que Jesus está falando. Eles querem matar Jesus. Abraão foi um exemplo de obediência a Deus, não desejaria matar Jesus. Jesus está apontando para o fato de que eles não agiam como Abraão agiria, porque a minha palavra não entra em vós. O meu logos não encontra guarida em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Há duas palavras no grego que são traduzidas como filho, huios e teknos. Huios é o descendente, teknos é mais específico, é a criança dependente, submissa aos pais. Jesus diz que eles não são teknos de Abraão, não agem como verdadeiros filhos, como crianças submissas ao pai. Jesus conduz a conversa de modo que eles percebam qual é a origem das suas atitudes, do seu modo de agir. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade. Jesus se declara homem, um ser humano, como você e eu. Aqui não é ao Cristo que ele está se referindo, pois ninguém pode matar o Cristo, mas é ao homem Jesus. Jesus nega que eles sejam filhos de Abraão. Se fossem filhos de Abraão, agiriam como Abraão, mas Jesus sustenta que eles agem como o pai deles. Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Nascidos de prostituição. A palavra grega porneias é traduzida como fornicação ou prostituição. Essa palavra deu origem à palavra pornô ou pornografia. Há quem veja aqui novamente uma alusão ao boato de que Jesus não era filho legítimo. Como já comentamos no vídeo anterior, na época em que este evangelho foi escrito, ali pelo ano 90 ou depois, os evangelhos sinóticos já circulavam. E havia especulações já desde aquela época sobre a virgindade ou não de Maria quando da concepção de Jesus. Mas não é a isso que eles se referem. Prostituição aqui é idolatria. Dizia-se de quem adorava outros deuses que ele se prostituía aos outros deuses. Eles estão dizendo então que não são idólatras. Como Jesus disse que eles não eram filhos de Abraão, eles se defendem dizendo que seu pai é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Este versículo 44 é usado ardorosamente pelos defensores do diabo para defender a existência do diabo como um ser.
Para tratar deste tema, temos um vídeo. Não existe diabo, não existe demônio, não existe Satanás. O link está aqui embaixo. A palavra diabo é formada pelo prefixo dia, que quer dizer movimento através de, afastamento, mais o verbo balô. Balô quer dizer jogar, lançar. Daí a origem da palavra bola. Diabo literalmente quer dizer jogar separado. Diabo é o que separa, o que desune, o que afasta, o opositor. Alguns defendem a tese pró-diabo pela presença de artigo ou de pronome antes da palavra diabo, o que personifica esta palavra. Mas há muitas passagens na Bíblia em que atributos humanos são personificados. A sabedoria, por exemplo, em Provérbios capítulo 9, versículo 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria edificou a sua casa, mas a sabedoria não é um ser. O mesmo acontece com o pecado em Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque, quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Costuma-se servir a pessoas. Será que o pecado é uma pessoa, um ser? O desejo humano também é personificado como alguém, como se fosse uma pessoa a nos induzir em tentação. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Mentira é o oposto da verdade, é, portanto, todo erro. Pecado é erro. Os pecados, portanto, seriam culpa do diabo? Mas não é isso que Jesus diz em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. De onde nascem esses erros ou pecados? Do coração do homem. Quem nos tenta não é o diabo, um ser chamado diabo, mas é a nossa própria concupiscência, ou seja, os nossos desejos desenfreados, conforme Tiago capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O diabo é o nosso próprio coração quando está tomado pelos maus desejos. Não tem nada que botar a culpa no diabo. Já está mais do que na hora de assumirmos a nossa responsabilidade pelos nossos próprios atos e pararmos de terceirizar responsabilidades. Isso vale também para os espíritas que botam a culpa de tudo no espírito obsessor. Tudo é culpa do obsessor. E o coitado do obsessor muitas vezes é a nossa vítima. Mas como é difícil assumir os próprios erros, nós terceirizamos a responsabilidade. Na parábola do semeador, Jesus fala da palavra que é semeada em vários tipos de solo, em vários tipos de mente ou coração. Vamos ver Marcos capítulo 4, versículo 15. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Satanás e diabo são a mesma coisa. A palavra hebraica é Satanás. Essa palavra às vezes é mantida e às vezes é traduzida para o grego diabolos. Quem são os filhos do diabo, então? São aqueles que obedecem às suas próprias fraquezas, aqueles que não têm domínio sobre os seus corações. Acreditar em diabo é o mesmo que acreditar em Papai Noel. Até uma certa idade é válido, pode ajudar no aprendizado simbólico, mas depois de um certo tempo é insustentável. Com o nível de informação que a humanidade tem hoje à sua disposição, é impossível acreditar no diabo. Agora há pouco, aqui no versículo 38, Jesus disse: Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Vós fazeis o que vistes junto de vosso Pai. Jesus diz que o pai deles é o diabo. Será possível que eles viram o diabo como um ser de carne e osso? Por causa dessas interpretações literais, ao pé da letra, houve muita perseguição aos judeus.
Pois se levarmos essa declaração ao pé da letra, os judeus são filhos do diabo e viam o diabo. Viam e viam bem, pois depois faziam o mesmo que tinham visto o diabo fazer. Jesus diz que o diabo foi homicida desde o princípio. Aí eles vêm com a teoria dos anjos caídos. Desde o princípio do quê? O princípio é Deus. Só se o diabo estava em Deus. O primeiro versículo deste evangelho diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, ou logos, estava com Deus no princípio. Será que o diabo também estava com Deus no princípio? Dá até para imaginar o nome de filme de sessão da tarde, Um Trio da Pesada. E daí Deus, Jesus e o diabo na foto. Com quem Jesus está falando? Com os judeus. O que era o princípio para os judeus? O Gênesis. O princípio é o Gênesis. Em Gênesis capítulo 4, versículos 8 e 9, Caim matou Abel. Um irmão matou o seu irmão. Movido pelo quê? Pela inveja. E o que é que diz em Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja e por aí vai. Não vamos botar a culpa no coitado do diabo. Quem matou Abel foi Caim por causa da inveja, porque as suas ofertas não foram aceitas por Deus e as ofertas de Abel foram aceitas por Deus. Mas Jesus disse que o diabo é homicida. Quem vai nos explicar isso é o próprio evangelista João. Depois de escrever este evangelho, João escreveu a sua primeira epístola, onde ele aproveita para nos explicar esta passagem. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Homicida, então, não é só quem nos mata, mas qualquer um que odeia seu irmão. É isso que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu no fogo do inferno. Tem outro detalhe neste versículo da carta de João que nós lemos. Nenhum homicida tem a vida eterna. Mas como? Não dizem que o diabo é um anjo caído? E os anjos não são eternos? Como então o diabo, sendo anjo caído, não tem a vida eterna? Aqui em Lucas nós vemos que os anjos não morrem, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Essa teoria dos anjos caídos não é defendida nem pelos católicos e protestantes mais esclarecidos. A própria Bíblia de Jerusalém, que é traduzida e comentada por uma comissão de católicos e protestantes, reconhece que as passagens dos livros dos profetas que serviram de base para essa teoria se referem a fatos reais acontecidos na época em que estes livros foram escritos. Anjos são espíritos, e os espíritos não retrogradam. As aquisições morais e intelectuais jamais se perdem. Se fosse possível regredir, retrogradar espiritualmente, estaria perdida a ordem do universo. As leis de Deus seriam falíveis, e então Deus não seria Deus. Vamos voltar ao versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade nele.
Não há verdade no diabo, porque o diabo simboliza a nossa própria oposição às leis de Deus. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus pede a Deus em favor dos homens: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Na verdade, o Logos de Deus é a verdade. Tudo que for contrário ao Logos de Deus que habita dentro de nós é diabólico. Vamos voltar aos interlocutores de Jesus. Eles dizem que não são filhos da idolatria, mas não são nem filhos de Abraão, nem filhos de Deus. Não têm as qualidades esperadas dos filhos de Abraão, nem dos filhos de Deus. Lembramos que a expressão filho de é um semitismo, uma expressão idiomática que designa a qualidade da palavra que lhe segue. O filho da sabedoria é o sábio, o filho do pecado é o pecador. As qualidades que eles apresentam são qualidades diabólicas, ou seja, qualidades de oposição às leis de Deus. Deus nos dá a vida, eles querem a morte, pois desejam matar Jesus. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Eles não estão em sintonia com a verdade, mas com a mentira. Por isso estão dispostos a matar. Eles não são filhos do diabo e por isso pretendem matar Jesus. Eles querem matar Jesus, por isso são considerados filhos do diabo. Ou melhor dizendo, diabólicos, opositores. A oposição às leis de Deus é o que nos prende à matéria. Não nos libertamos do ciclo reencarnatório por estarmos viciados, condicionados aos falsos valores da matéria, ao orgulho e ao egoísmo, que valorizam o ter em detrimento do ser. Quanto mais presos aos valores materiais, às ilusões, aos desejos e prazeres fugazes da matéria, mais distantes estamos de Deus. A verdade é Deus e Deus é eterno. A mentira é a oposição a Deus. A oposição a Deus é o apego à matéria, que é instável e transitória. A morte pertence à matéria. A vida na matéria é provisória. Mas a nossa vida em Deus, a nossa verdadeira natureza espiritual e divina é imortal. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem de vós me convence de pecado não é uma boa tradução. Dizer que Simão ele em quem me peria Martias. A melhor tradução seria: quem dentre vós prova algo contra mim acerca do erro? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Não sois de Deus. A preposição de Deus, é a tradução da preposição grega ek. Ek quer dizer de dentro para fora, saído para fora. Se entendermos essa afirmação de Jesus ao pé da letra, teremos que concluir que os judeus, ou pelo menos esses judeus com quem Jesus conversava, não saíram de Deus, não foram criados por Deus. Se não tivessem sido criados por Deus, haveria outro Criador, um Criador rival de Deus, e então Deus não seria o absoluto. Não é isso que Jesus está dizendo. Vimos há pouco que Jesus diz que eles não são filhos de Abraão, mas nós sabemos que os judeus, e o próprio Jesus era judeu, são todos descendentes de Abraão. Jesus reconheceu isso. Jesus faz uma clara distinção entre o homem encarnado e o espírito imortal que anima este homem. Como homens, eles eram descendentes de Abraão e não eram de Deus, pois não manifestavam Deus através das suas existências. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós que és samaritano e que tens demônio? Acusam Jesus de ser samaritano. Falamos sobre as diferenças entre judeus e samaritanos no vídeo número 8. Os samaritanos eram tão desprezados pelos judeus que ser chamado de samaritano era uma grande ofensa. É muito significativa neste sentido a parábola do bom samaritano, que Jesus nos conta em Lucas capítulo 10, versículos 33 a 37. Também disseram que Jesus tinha demônio. Demônio é a tradução da palavra grega daimon, que quer dizer espírito. Para o historiador Flávio Josefo, que era fariseu e contemporâneo de Jesus, demônio era como eles chamavam os espíritos dos homens perversos. Essa informação de Flávio Josefo deixa claro que naquele tempo já se tinha conhecimento da possibilidade de comunicação e influência entre espíritos encarnados e desencarnados.
Acusaram Jesus então de estar obsidiado, de estar sofrendo o assédio de um espírito atrasado. Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Eu não busco a minha opinião, há quem busque a sua opinião e selecione. Jesus é pura manifestação de Deus, age conforme a vontade de Deus, não seleciona as partes da lei de Deus que lhe convém. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Não é exatamente a palavra que o texto se refere, mas ao Logos. Guardar o Logos pode ser também traduzido como vigiar o Logos. Se vigiarmos o nosso Cristo interno, iremos despertando cada vez mais a nossa consciência e superaremos o ciclo reencarnatório. Ou quando reencarnarmos, teremos desenvolvido um grau de consciência que nos permita permanecermos ligados, lúcidos, conscientes de nós mesmos como espíritos imortais e não só como uma personagem transitória. Hoje nós morremos cada vez que reencarnamos. Quando nós desencarnamos, nós mantemos a mesma personalidade. Sabemos quem somos, lembramos do passado, mas ao reencarnarmos, zeramos a memória consciente. Tudo permanece registrado na memória subconsciente. Mas nesse nível de consciência do estado de vigília, nós temos muito pouco acesso à nossa individualidade imortal. Conforme desenvolvemos o Cristo, a fagulha divina que habita em nós, nossa consciência se expande. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Aqui novamente a melhor tradução para a palavra doxa é opinião. Jesus pregou a humildade, lavou os pés dos seus apóstolos para que ficasse registrado que para sermos grandes temos que nos fazer pequenos. Do modo como traduzem, parece que Jesus estava ansioso para receber glórias, e não é esse o caso. Se eu opino por mim mesmo, a minha opinião não é nada. É meu Pai que opina por mim. Jesus não fala por si mesmo, fala em nome de Deus. Jesus resume em si mesmo tudo o que de mais elevado havia sido entrevisto pelos profetas do Antigo Testamento. Jesus é a realização das melhores promessas de Deus àquele povo. E eles não reconhecem Deus manifestando-se através de Jesus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Aqui são duas palavras diferentes traduzidas da mesma forma. Vós não o conheceis, mas eu conheço-o. Vós não o conheceis, mas eu o vi. Conheceis é a tradução de gnosco. Conheço-o é a tradução de oida. Se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas ouvi e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Jesus está aludindo à alegria de Abraão quando soube que Deus lhe daria um descendente legítimo, a partir do qual teria continuidade a sua aliança com Deus. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus reafirma aqui o que já havia sido dito por João Batista. Jesus é um espírito mais velho que eles. Mesmo que eles tenham nascido antes de Jesus, o espírito que animou Jesus é incalculavelmente anterior a eles. Há outro sentido aqui. Antes que Abraão fosse gerado, a tradução correta é esta: antes que Abraão fosse gerado, eu sou. Abraão foi gerado, teve início. O Cristo manifestado em Jesus não teve início. O Cristo, ou Logos, é a manifestação de Deus no mundo sensível, e Deus não teve início. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou.
Jesus representa o Cristo. O Cristo é Deus em nós. Quando o homem age contrariamente às leis de Deus, quando o homem se revolta contra as leis divinas, o Cristo sai do templo, sai do nosso corpo físico, afasta-se de nós. Somos templos de Deus. O Logos construiu o tabernáculo em nós, mas compete a nós sintonizarmos com ele ou não. Muito obrigado pela sua companhia, muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado